Hoje você vai aprender a fazer esse detergente líquido feito com suco em pó, gente. Isso mesmo, suco em pó, aqueles que a gente compra no mercado. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então vamos para a receita de hoje que é super fácil. Bom, gente, para começar a nossa receita, aqui eu tenho o meu recipiente, tenho 10 litros de água nele, tá? 10 litros de água em temperatura ambiente. Vamos diluir primeiro tudo nessa água para depois só vir com sabão e misturar, beleza? Eu vou diluir 3 sachês de suco em pó. Pode ser qualquer marca, pode ser qualquer sabor, pode ser qualquer um que você quiser, tá? Esses sachês que vendem no mercado, que geralmente cada um custa R$ 1, um e pouquinho. Não passa disso, tá? Vou adicionar na minha receita 3 sachês desse. O que eu estou utilizando é esse de morango. Mas o sabor do suco ele não vai influenciar muito, só na cor. Porque o cheiro ele não fica, tá, gente? O cheiro do suco, tipo assim, o cheiro do morango, por exemplo, que eu estou utilizando agora, fica, mas fica bem distante, beleza? Predomina o cheiro do sabão. Ah, Bernardo, e por que você está utilizando suco em pó? Gente, o suco ele vai substituir o açúcar, que é uma glicerina para o nosso sabão, e dentro do suco também já tem ácido cítrico, então ele dá uma regulada no pH do sabão. Claro que de qualquer jeito você vai ter que esperar o tempo de cura dele, que é 30 dias, para você usar ele como detergente, beleza? Para não ter perigo nenhum. A não ser que você tenha fita de pH e você vá medindo o pH dele. Se o pH dele chegar a 8,7, você já pode usar ele como detergente. Se ficar em 10, você pode usar até para lavar roupa. Mas acima de 10, eu não recomendo que vocês utilizem ele, tá? pH acima de 10. Aguarda que o pH vai baixar durante os dias que forem passando e quando baixar, você utiliza ele. Tanto para lavar roupa, se você quiser, que você pode fazer isso, quanto para detergente. Mas essa receita aqui eu fiz mais para detergente porque ele é super simples, não vou colocar quase nada nela, tá? Justamente para ficar uma receita barata e simples para vocês. Bom, gente, já misturei aqui o suco. Agora nós vamos para a próxima parte. Aqui eu tenho meu recipiente menor. Nele eu vou adicionar 500 ml de óleo. O óleo que eu estou utilizando, ele é novo. Se você quiser utilizar o óleo usado, não pode conter gordura animal, senão não dá certo o seu sabão, beleza? Agora vou adicionar 500 ml de álcool 70%. Bernardo, posso utilizar etanol? Pode, gente, mas em menos quantidade. Por exemplo, se eu estou utilizando 500 ml de álcool 70 nessa receita, o etanol você vai utilizar 300 ml, porque ele é muito forte, beleza? Agora, com o óleo e o álcool juntos, vou misturar até ficar esbranquiçado, como sempre eu faço. Ele vai ficar esbranquiçado em segundos. Depois que ele esbranquiçar, nós entramos com a soda. A soda cáustica pode ser tanto a líquida quanto a em escamas. Eu vou, a partir de hoje, a partir desse vídeo, eu vou dizer para vocês a quantidade de soda líquida e escamas que é para utilizar para cada receita, beleza? Embora todos os meus vídeos embaixo tem a tabela de soda recomendável para você utilizar, tá? A recomendável para não dar errado. Mas como é minha receita, eu utilizo um pouco mais de soda, tá? Então eu vou começar a falar para vocês quanto de soda é a líquida e quanto é a de escamas, para quem quiser usar a líquida ou a escamas. Deu para entender? Aqui eu estou utilizando 200 ml de soda líquida, tá? Se você for utilizar a soda em escamas, soda cáustica em escamas 99, você vai utilizar 150 gramas diluída em 200 ml de água. Show? Beleza? Fechou então. Agora eu vou acelerar o vídeo para não ficar chato para vocês, até ele saponificar. Ele vai passar pelo ponto de vela e depois vai chegar no ponto de traço. Bernardo, o que é o ponto de traço? O ponto de traço nada mais é do que uma pasta
tá? Uma pasta branca. Quanto mais branca ela ficar, melhor. Tudo bem? Também venho aqui falar para vocês uma coisa. Vi um comentário no meu vídeo passado que eu mexendo a soda, o óleo e o álcool em duas direções dá errado. Não, gente, você pode girar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. O negócio é você misturar, independente da direção. Então parem com isso, gente, pelo amor de Deus, tá? Agora que já virou uma pasta bem branquinha, vou adicionar água fervendo. Vou colocar 500 ml de água fervendo, tá? A água tem que estar fervendo para derreter essa nossa pasta, para que a receita dê certo, tá? Não pode ficar nenhum gruminho. Se precisar, você coloca 250, mistura, depois coloca mais 250, mistura, para não perder a temperatura. Mas como essa pasta já está quente aqui, e eu já estou com a minha água fervendo, eu tenho certeza que quando eu colocar os 500 ml, ela vai derreter na hora. Mas se caso isso não aconteça com você, você pode colocar mais de 250 ml, totalizando 750 ml de água fervendo, tá? Não se desesperem. O importante é que ela se dilua por completo. Nessa parte eu não vou nem acelerar o vídeo para vocês verem como derrete rápido, tá? Em menos de um minuto ela já derreteu. Não tem mistério algum nessa receita, tá? Agora eu vou fazer a técnica que eu faço em alguns vídeos, tá? Porque muita gente fica com medo de fazer. Mas eu vou ensinar vocês hoje novamente essa técnica. Para quem não quer ficar colocando água devagarzinho no sabão até dar ponto para não talhar. Então vamos fazer essa técnica para deixar de opção para vocês, beleza? Já derreteu, viu? O tempinho que eu falei aqui já derreteu. Agora vamos pegar a nossa bacia que começamos a receita e vamos fazer a mágica acontecer. Aqui está minha bacia. O truque é você coloca e afunda e mistura de uma vez só, no susto, tá, gente? Ó, ele vira sabão na hora. É incrível, né? Eu adoro fazer sabão por conta disso, pois tem várias formas de fazer ele, e para mim cada forma é uma forma diferente, uma forma que me surpreende. Olha como já pegou textura de sabão. Agora, se você quiser, é opcional. Se você quiser colocar bicarbonato nele, pode colocar para deixar mais grosso. Eu recomendo de 2 a 3 colheres de sopa, tá? Você vai colocando aos poucos diluído em água e vai misturando. Nesse aqui eu vou fazer isso para mostrar para vocês, tá? Mas se você já quer usar o bicarbonato, na hora lá que você está colocando o suco, você já pode colocar as 2 colheres, 3 colheres de sopa de bicarbonato e misturar, que quando você for colocar a sua mistura de sabão já vai ficar perfeito, beleza? Agora, o que eu estou fazendo? Olha isso, gente. Eu gosto dessa técnica porque não tem desperdício nenhum. Como eu mergulho a bacia que nós estamos fazendo a mistura do sabão, então eu dou uma lavada nela mesmo, assim, para não desperdiçar nada de sabão. Tá vendo? Que beleza. E olha a espuma que já sobe, porque ele fica perfeito. Agora acelerei o vídeo novamente para não ficar chato para vocês e estou colocando bicarbonato. Vou colocar de colher em colher. Cada colher de bicarbonato de sódio que eu estou colocando, eu estou diluindo ele em 300 ml de água. Beleza? Mistura e coloca. Cuidado no uso dele, pois pode esbranquiçar a sua receita. Então é sempre bom ficar de olho na cor. Se você vê que ele vai querer ficar branco, você para na hora de colocar o bicarbonato, beleza? Ó, já estou aqui na terceira colher e para mim já ficou bom a textura. Agora é só deixar descansar. Vou deixar descansar e volto para mostrar para vocês o resultado. Gente, eu deixei descansar por 3 dias. 24 dias já tá ótimo, mas tem muita gente que fala que o sabão feito com suco em pó, ele separa no segundo dia. Eu tô no terceiro dia e tá perfeito, tá? Só esperei o terceiro dia mesmo para mostrar para vocês que pode fazer que vai dar certo. Nessa proporção que eu fiz, do jeito que eu fiz, você pode fazer tranquilamente que não vai separar depois de pronto.
beleza? Agora o que eu vou fazer nele é opcional. Vou adicionar 100 ml de Lauril, tá? Opcional, gente. Se você for usar para detergente, nem precisa, porque ele já vai fazer muita espuma. Mas se você quiser fazer para vender, ou até mesmo para usar, para bater roupa, coloca o Lauril que ele vai dar uma potência na espuma. Lembrando que o que limpa não é a espuma, é o sabão, tá? A espuma é só estética mesmo, beleza? Mas eu coloquei o Lauril aqui para dar essa opção para vocês. Agora eu vou dar uma misturada, vou levantar ele aqui para vocês verem a textura que ficou e vamos fazer o teste de espuma. E olha, gente, que textura maravilhosa. Não tem como errar essa receita. Se você fizer o passo a passo do jeito que eu fiz, não tem como errar. Bernardo, posso adicionar alguma essência? Pode, gente. Bernardo, posso colocar água sanitária se eu quiser colocar ele para lavar roupa? Pode, mas pode perder a cor. Então você vai, se quiser, coloca um corante de sabão, que não vai perder a cor, tá? Isso são opções. Eu faço a receita para deixar vocês livres para adicionar mais coisas se vocês quiserem, beleza? Peguei essa bacia que eu estava levantando o sabão, só vou colocar água nela, tá? Com o restinho que ficou de sabão ali nela, que eu escorri bem, e vocês vão ver a espuma que faz, beleza? Tenho aqui minha esponja novinha, tá? Ela tá meio dura porque ela tá seca, deixa eu molhar ela bastante, e vocês vão ver a espuma que faz, gente. Recomendo que vocês façam aí. Fez, comenta e me fala o que você achou. E também eu venho aqui falar para vocês que estamos com um fornecedor que entrega para todo o Brasil com preço bom, preço justo, tá? Os ingredientes que eu utilizo nas minhas receitas são dele. Se você quiser o contato, é só colocar aqui no comentário eu quero, que eu vou deixar o link do grupo, tá? De ofertas, que lá ele sempre posta as ofertas. Se você quiser fazer o pedido, você faz. Entrega para todo o Brasil. Então, vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!